Bom dia para todo mundo. Estamos aqui um minutinho e meio atrasado, dia 4 de novembro de 2020. Estejam todos muito bem sintonizados. Vamos viver aqui em nome e em oportunidade do Lar Espírita Alvorada Nova, Leã. Vamos viver mais uma mini palestra na quarta-feira pela manhã. Que estejamos todos em paz, em harmonia. E que o amor nos envolva a todos. Vamos fazer uma oração para iniciar nosso encontro de hoje. Deus, Pai amado, novamente nos encontramos encarnados, vivos, por Tua bondade e pela sabedoria que nos governa. Que tenhamos sempre esse espírito de louvor e de gratidão por tudo, mas muito em especial pela própria vida. Dormimos, fomos a muitos lugares e retornamos para dar continuidade à nossa jornada. Agradecemos muito por isso, Senhor. Abençoa-nos a todos, abençoa os idosos do Leã, aos trabalhadores, aos servidores, aos colaboradores, apoiadores e frequentadores do Leã. Abençoa-nos a todos nós, favorecendo-nos com bênçãos de harmonia, de amor e de luz, hoje e sempre. Que assim seja. Que bom, aqui estamos. Que bom, para mim é maravilhoso. E nós vamos, mais uma vez, comentar uma mensagem do livro Aprendendo com a Vida. Este livrinho tem produzido muitas histórias interessantes aqui para as nossas lives das quartas-feiras. E se você, por acaso, quiser adquiri-lo, é simples, é só entrar no meu site, jacomelo.com, e aí lá você vai encontrar o link da livraria, ou então, se já quiser entrar direto, magnetismoonline.com.br/livraria, ok? A história que nós escolhemos hoje, eu coloquei aqui com uma letra um pouquinho maior do que a que está no livro, chama-se Alimento Surpreendente, que tem a ver exatamente com o nosso título do estudo de hoje, que é O que nos alimenta. Alimento Surpreendente, é a história número 6 do livro Aprendendo com a Vida, e começa assim. Uau, tá vendo algum problema aqui com a imagem? Tá bom? Então, aguardem só um minutinho aí, por favor, que eu já volto. Eu apareci. Então, mil perdões, isso acontece. É uma pena que aconteça desse jeito exatamente nessa hora. Normalmente, eu muito cedo testo tudo, experimento tudo, estava tudo ótimo. Mas na hora do meio de começar a questão dá esse problema. Mas vamos lá, né? Mensagem número 6, relembrando do livro Aprendendo com a Vida. Esse livro você pode adquirir através do site jacomelo.com ou magnetismoonline, tudo junto.com.br/livraria. Alimento surpreendente. Brilhante expositor, brilhante pesquisador, expositor de grandes recursos literários, erudito e dono de uma memória invejável, ainda trazia como sua marca mais visível o jeito cativante. Impressionava como ele conseguia, em meio a temas complexos e assuntos considerados difíceis, fazer colocações tão lúcidas e simples, fazendo-se compreender tanto por seus pares como por quem ignorava o que fosse abordado. Por curiosidade, um amigo foi visitá-lo na ideia de conhecer sua biblioteca e, a partir daí, tentar descobrir de onde tirava ele tantas sacadas inteligentes, tantas analogias tão simples como belas, ricas e apropriadas. Apesar da enorme quantidade de livros nacionais e importados que ele possuía, a maioria visivelmente lidos, estudados ou pesquisados,
Chamou a atenção uma prateleira enorme, quase escondida, repleta de literatura infanto-juvenil, religiosa e de autoajuda. De quem são estes livros aqui? Perguntou o amigo, apontando para os mais bobos. Meus, respondeu, reticente. E você tem tempo para ler esse tipo de literatura? Ai de mim se não fossem esses livros. Nesses outros, apontando para os técnicos, os de pesquisa e literatura adulta, aprendo ciência, com C minúsculo, e ciência, com C maiúsculo. Mas são nesses, apontando agora para aqueles bobos, que aprendo a viver. Nos de pesquisa e aprofundamento, tenho o alimento da alma. Mas são esses mais simples que facilitam a digestão, permitindo-me, a exemplo daquela, selecionar os elementos, destinando para cada departamento o proveito que cada qual deve proporcionar ao espírito. Então, você lê mesmo essas coisas? Perguntou espantado o amigo. Não só leio, como me deleito com elas. Se o puro é o simples e o belo é leve, estudo ciências para aprender a aprender com elas. E vem uma frase de conclusão. É interessante como tudo na vida e na natureza está sempre a nos ensinar coisas boas, o que prova quão impressionantemente dura é a nossa cabeça. Pois é. Como a nossa cabeça é impressionantemente dura e como os nossos hábitos alimentares às vezes são extremamente equivocados e como os nossos hábitos de leituras quase não existem. É impressionante isto. Muitas vezes as pessoas comentam assim, mas eu não entendi quando Jesus disse. E muitos vão dizer, eu também não. Muitas vezes alguém diz, eu não sei como é que pode existir alguém que goste de matemática. E uma grande maioria vai dizer, ai meu Deus. Pois é. Isso não é uma característica de preferência, mas de o quê? Aptidão? Você acha que é só aptidão? Você não acha que é foco? Quando a gente foca mesmo numa coisa, a gente não chega lá. Então, que alimento nos alimenta? O que nos alimenta? Com todo respeito mesmo, mas novelas? Novelas nos alimentam de quê? Intrigas, sensualidade, futilidades, algumas, graças a Deus, até umas reflexões morais boas, mas uma grande maioria faz com que a gente torça por alguém, fica com raiva, a gente vai assistir um negócio para se divertir, e no final está furioso. Isso é alimento. Isso é alimento para onde? Para o quê? Como é que a gente vai extrair alguma coisa boa disso para o nosso dia a dia? E por que quando a gente lê alguma coisa que não entendeu, em vez de a gente simplesmente fechar o livro, a gente não voltar um pouco e repensar? Será que as pessoas que hoje sabem bem, sabem bastante, falam bem, será que elas sempre entenderam tudo de primeira ou quebraram a cabeça? Quebraram a cabeça porque a cabeça é dura. E isso tanto literalmente quanto psiquicamente. Nós somos extremamente resistentes, tão resistentes que a menor necessidade da gente mudar um hábito, por menor que seja, exige da gente um absurdo de esforço. Como é que a gente consegue, por exemplo, deixar de, sei lá, nem me vem nada à cabeça agora, por exemplo, deixar de ficar coçando a cabeça? Mas você já foi, pelo menos, examinar se isso não é uma caspa? Se não... Não, eu não tenho, é perfeito, mas é que me dá uma agonia. Pois é, essa agonia ela tem falta de controle também. Não, mas também tem as descompensações psicológicas aí associadas? Sim, tem. Mas como é que a gente resolve? Só coçando a cabeça? Quando a gente está nervoso e coça a cabeça, resolve o nervosismo ou a situação? É preciso que a gente aprenda a escolher o nosso alimento psíquico e o nosso alimento físico. Se nós não soubermos escolher
E se nós não soubermos nos adaptar, a coisa mais fácil a fazer é não gosto, não quero, não sei. Ou então, uma mais maleducada ainda, não me interessa. Só que nada disso nos evolui, nos faz progredir, nada disso melhora a nossa vida, a nossa relação com quem? Comigo mesmo. A minha relação com o meu mundo, com o que eu passo, com o que eu sofro, com o que eu gosto. Isto é terrível. Ali tem uma pessoa que não deu para ver o nome, que está falando que existe uma doença chamada baquete ou bachete, que não ainda como começar. Sou magnetizador, um desafio para mim, como faço? Infelizmente, aqui não é o momento da gente responder. Se você perguntar isso lá no meu e-mail, jacomelo@gmail.com, a gente pode conversar. Aqui, agora, eu peço mil desculpas, mas o nosso tempo hoje está super estourado, tivemos esse problema de conexão, tá bom? Raída hoje está com a gente, né? Mel Saúde também está, Marli Terezinha, Sandra, Leide Alzenete, Ana Lúcia, e mais 108 pessoas só no Instagram. Então, tem um monte de gente aqui com a gente, e eu agradeço muito vocês estarem aqui, inclusive, terem tido a paciência de eu enfrentar aqui, ter que desligar, religar, remontar tudo. Olha que coisa maravilhosa saber que vocês conseguem isto. É impressionante, eu fico deveras emocionado e feliz com a participação de vocês. Mas então vamos continuando. A nossa alimentação psíquica, ela não pode ser uma alimentação tipo tenha o que tiver, venha o que vier. Não pode ser. Por quê? Porque o tenha o que tiver e venha o que vier normalmente nos deixa fora do tom. Não é assim. Eu gosto muito de uma pessoa, se ela não gostar, que se dane. Não é assim. Se ela não gostar, vou tentar descobrir, fazer o que é que ela gosta, ou com que ela me goste, ou com que eu goste mais ainda dela. Não, mas isso dá muito trabalho, dá muito trabalho, sim. Principalmente porque a gente nunca fez esse esforço. Sair da inércia é terrível. Então, isto é muito complicado. Não estou dizendo que é fácil, mas não é impossível, não é algo que a gente não tenha condições de chegar lá. Né? Então, a gente precisa selecionar nosso alimento para o corpo, mas para a alma, porque existe uma conexão direta entre os dois, tanto que a gente está mergulhado no corpo. Então, o que acontece no corpo, a alma padece, e o que acontece na alma, o corpo padece. Então, se é para não padecer, vamos fazer a coisa mais equilibrada, vamos fazer mais justo. Do que nos alimentamos, ou o que nos alimentam, ou o que buscamos para nos alimentar. Isso é muito fácil. Você veja bem, se você assiste algo, e esse algo é tedioso, te deixa agitado, mexe muito com a tua adrenalina desnecessariamente, é um bom alimento? Não estamos falando aqui de moralidade nem de pureza religiosa. É um bom alimento? Algo que te tira do eixo? É fácil a gente descobrir o que não é bom para a gente. Difícil é a gente selecionar e vivenciar a seleção. Mas por que é difícil? Exatamente por aquilo que eu já falei. Porque a gente ainda está na inércia, a gente ainda está, não estou nem aí, acho que não, comigo não gosto e por aí vai. É hora da gente pensar um pouquinho no que nós somos. Nós somos espíritos imortais. E enquanto espíritos imortais, tudo o que acontece hoje repercute. Lembremos-nos de um detalhe extremamente interessante. Enquanto encarnados, nós temos uma prevalência de uma consciência que ocupa 5% daquilo que nós chamamos de espaço mental. 5%. Significa dizer que 95% administra aquilo que a gente não percebe. Mas e quando desencarnarmos? Quantos por cento será que estarão agora vivos? Porque às vezes a gente diz assim, quando eu desencarnar não quero nem me lembrar. Não é que você não queira, é que a tua memória vai estar viva, aberta, pulsante. E aí não vão ser mais só 5%. Quando se fala assim que desencarnar muitas vezes é ir para o umbral, ir para o inferno ou coisas equivalentes, não é porque exista um lugar, é que a nossa consciência, ela se amplia. E na hora que ela se amplia, ela nos coloca de frente conosco mesmos.
Então, o Livro dos Espíritos, quando diz que o grande julgador nosso é a nossa própria consciência, a gente não tem muita imaginação nisso, porque a gente sempre pensa que a nossa consciência é essa aqui, ó, enquanto está presa dentro desse corpo físico. Mas a nossa consciência lá do lado de lá é outra, é muito mais ampla. E por isso é que a gente pode colher muito bem os frutos que a gente vai estar plantando. Ou se a gente, para continuar aqui nessa mesma linguagem que nós pegamos hoje, nós vamos engordar ou emagrecer de acordo com o que nós estamos nos alimentando. Espero que essa reflexão seja útil para todos nós. Para mim foi muito boa desde a hora que eu escolhi que seria este o tema de hoje, porque a gente tem que pensar, tem que amadurecer bem. Tem muita gente até, desculpa ter que prolongar mais um minutinho, tem muita gente até que pensa assim, não, eu quando eu era jovem eu fazia, eu gostava, mas hoje que eu já estou maduro, mas não quero chegar nunca ao que foram os meus avós. Se prepare que você está nesse caminho se você viver até lá. Mas por que esperar ser avós para poder ter voz sobre si próprio? Desculpa o trocadilho. Eu não preciso esperar ser velho, idoso e já não ter mais força de ação para poder esperar que a vida me transforme. Eu posso transformar a mim mesmo ajustando a minha vida. Isso significa ter voz sobre eu mesmo. Isso significa ter voz para escolher os alimentos que me satisfazem e me engrandecem. Que tenhamos bons alimentos hoje. Mais uma vez eu peço desculpas pela falha que tivemos no início e quero lembrar que hoje à noite, às 20 horas, no nosso encontro às quartas, comigo e com Lucila, nós estaremos respondendo muitas dúvidas que surgiram depois do programa de quarta-feira passada. Muita gente escreveu para a Lucila, então ela prefere deixar alguns pontos mais claros ainda do que já ficaram, e eu acredito que vai ser bem interessante. Então, o título de hoje vai ser algo como Respondendo ao Não Ocupe o Lugar do Outro, algo do tipo. Então, às 20 horas, nesses mesmos canais, estaremos novamente sintonizados. Lembre-se também, o Leão precisa de você. Você é Leão, você precisa ajudar o Leão. O Leão é uma instituição séria e que merece. Se você tiver dúvidas de onde encontrar os dados do Leão, acesse também o meu site, jacomelo.com, não tem BR. Jacob Melo, Jacó com B, não é? Tudo junto, .com. Acesse, lá tem um link do Leão e lá você pega os dados das contas, tá bom? Como eu tive bloqueio aqui hoje na internet, deu esse problema todo, eu não tenho como projetar o QR Code nem nenhum dado. Mas lá em jacomelo.com vocês encontram. Vocês agora podem preparar aí suas águas, tá bom? Vamos ter um copinho de água para quem queira, para quem está em tratamento, 2 litros de água é o ideal, para a gente fazer a nossa magnetização agora. Olha ali, minha irmã Celinha, lá dos Estados Unidos, está dizendo que me ama. Já pensou? Esse aqui é um alimento maravilhoso. Eu também te amo, querida. Amo você e mais esse monte de gente lindo, né? Olha quantas pessoas bacanas estão aqui. Marcela, Raída de novo, Jerônimo. Jerônimo está dizendo para darem um like. É uma boa, né? Maria dos Anjos, Carlos Silva Torres. E ali vai Fernando, nosso companheirão lá do Leão, Francisco de Assis. Olha, estejamos todos aqui muito bem acompanhados, né? A Creuzete está com a gente, a Selma Maia. Vamos que vamos. Deus, Senhor, mais uma vez agradecidos pela vida, por todas as bênçãos. Aqui estamos encerrando a nossa mini palestra de hoje. Nós temos certeza que iremos colher bons alimentos para a nossa alma, e já desde esse momento sabemos que os espíritos amigos, que os magnetizadores do Leão, que os magnetizadores que se associam conosco de outros lugares, e que cada um de nós mesmos vamos juntos projetar bons fluidos, que esses fluidos nos alimentem nas nossas necessidades, sejam físicas, sejam espirituais. Que a nossa água receba um influxo destas bênçãos, da mesma maneira como neste momento muitos espíritos
nos envolvem, abençoando-nos, aliviando um pouco as nossas tensões e dores, fortalecendo o nosso ânimo, fortalecendo a nossa alma, e temos convicção de que teremos mais um dia abençoado por Deus. Que nossa água magnetizada cumpra o papel, que nós a bebamos de forma respeitosa e feliz. Que todos estejamos na melhor sintonia e que o bem seja o melhor fruto de nossas almas. Alimenta-nos, Senhor, com as tuas bênçãos. Lembra-nos sempre para que cuidemos de nos alimentarmos o melhor possível. E que tudo de bom que recebermos, como uma boa semente, saibamos multiplicar. Que estas bênçãos deste momento, percebidas por cada um de nós, sejam bem introjetadas em nossos sentimentos, em nossa mente. E que tudo isto cumpra o papel do grande bem em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Então, já estamos aqui bem no estourado do tempo, né? Perdoem-me mais uma vez. Quero lembrar que as pessoas que estavam em atendimento presencial, o atendimento magnético à distância de vocês começa agora às 8h30 e vai até às 10h. E as pessoas que estavam em atendimento à distância vai das 10h até às 11h30. Mas eu queria deixar aqui uma reflexão para vocês que fazem tratamento, pensarem nisso. Não é vocês estarem com o nome e a equipe estar pensando em vocês. Isso é um trabalho extremamente sério e que quando a gente percebe que as pessoas estão bem sintonizadas, os resultados são absolutamente fantásticos. E tem pessoas que dizem assim, olha, eu estou no atendimento à distância, mas eu não sinto nada. E quando a gente investiga, mas o que era que você estava fazendo na hora do atendimento? Como eu não sinto nada mesmo, e aí não sintoniza, e aí não vai sentir nada, e pior ainda, vai ocupar o lugar de uma pessoa ou de muitas pessoas que gostariam de estar sendo atendidas. Nós temos uma lista de espera enorme, que sabemos não vamos dar conta. Mas se você que está fazendo atendimento, está recebendo atendimento, não consegue se sintonizar, não percebe nada, seja honesto, ou integre-se mesmo, integre-se, faça disso uma coisa séria. Ou então diga para quem está te atendendo que substitua seu nome por outro, porque tem muita gente precisando, muita. Olha, a carência está quase que infinita, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo, desculpem por tudo, mas vamos cuidar melhor dos nossos alimentos, porque o amor pede que a gente viva bem melhor. Um grande beijo para todo mundo e até logo mais às 20h, encontro às quartas com Lucila e Jacó. Vamos agora ao nosso atendimento à distância.